Está aqui no estúdio com o coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, o juiz Adailton Lassé Porto. A gente está falando aqui sobre mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Foram feitas algumas mudanças, né? E, inclusive, tem também o período de estágio de convivência, que também foi modificado, não é isso, doutor? Exatamente, Hermes. O estágio de convivência, antes dessa alteração no ECA, ele não tinha um prazo definido. Ficava a critério de cada juiz, né, dependendo do caso concreto a ser analisado. Agora, o ECA estabeleceu o prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, dependendo do caso, com decisão fundamentada do juiz. No caso de um casal que adotou uma criança e de repente se diz arrependido, a justiça não vê nenhum motivo justificável para tentar anular esse processo, que demandou tempo, que tomou conta do judiciário, que envolveu várias pessoas, que tem algumas situações, inclusive emocionais, nesse processo todo. O que é que acontece com esse casal? Pois é, o ECA também agora foi alterado no que diz respeito a esse tipo de desistência. O casal que adotar e vier a devolver a criança ou adolescente, ele será excluído da lista do Cadastro Nacional de Adoção e pode também responder processo e até pagar uma indenização àquela criança ou adolescente. Ou seja, pode pagar um plano de saúde, pode pagar a sua escola, né? E essa criança vai ser novamente acompanhada por uma equipe multidisciplinar da Vara da Infância e Juventude. Então, esse estágio de convivência máximo que a gente falou anteriormente se refere à situação da criança e não do casal. É isso, a criança que vai ver se a criança se adaptou perfeitamente ao novo lar. Exatamente. Esse estágio de convivência, ele precede ao julgamento da adoção. É exatamente para saber se o casal e a criança estão bem afinados, se aquela adoção vai ser uma adoção de sucesso e que traga reais vantagens para a criança ou adolescente. E qual é o prazo para a conclusão da ação da adoção? Olha, o ECA também estabeleceu agora para a habilitação 120 dias, para a conclusão, a ação de destituição do poder familiar também 120 dias e para a adoção, a conclusão também 120 dias. Como é que se dá essa destituição do poder familiar? A destituição do poder familiar é um processo que tira dos pais biológicos aquele poder que ele tinha sobre o filho. Então, são situações extremas. Extremas. A criança fica, então, disponibilizada para ser colocada em uma família substituta, que agora também mudou o nome de família substituta para família adotiva. Uhum. Certo. Agora, a gente está falando de uma situação extrema da destituição familiar. Até que idade a família pode ter a criança destituída? A idade da criança que eu estou falando, não tem idade para isso? Tem. A idade que o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve, que é até os 17 anos e 11 meses. A partir daí, ela não compete mais à Justiça Infanto-Juvenil, essa destituição. Mas não cria uma dificuldade muito grande uma criança já adolescente, depois dos 15 anos, ser separada da família? Evidentemente, porque a criança, quando ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente, ela vai ser consultada se ela quer ser adotada. Porque se ela manifestar o desejo de não ser adotada, então a equipe e as instituições vão trabalhar a sua autonomia, para que quando ela deixe a instituição, quando completar a sua maioridade, ela vá seguir a vida, trabalhar, vá ter uma profissão, enfim, vá cuidar da sua própria vida. O que seria um caso extremo para obrigar a essa destituição familiar? Por exemplo, um casal que cometeu um crime hediondo, preso em flagrantes? Esse seria um dos temas, se o crime for realmente contra a pessoa da família. A questão de agressões constantes, a questão de abandono intelectual, abandono físico, a questão de drogadição, né? Violência no ambiente familiar, tudo isso é motivo de destituição do poder familiar. E esse prazo de 120 dias, nesse prazo, a Justiça analisa toda essa situação? Analisa o processo exatamente, porque paralelamente a isso, as equipes vão trabalhando. O Ministério Público, após receber o relatório da equipe psicossocial, o Ministério Público agora tem 15 dias para ingressar com essa ação. Antes não tinha um prazo definido
né, para o Ministério Público. O trabalho do Ministério Público tem que ser rápido, né? Porque na prática aí são 2 semanas para ele decidir. Decidir, exatamente, de ingressar com essa ação. E é uma ação onde será instituído o contraditório. A pessoa vai se defender, vai ser citada para contestar a ação, vai arrolar testemunhas. Não é uma coisa assim feita a troco de nada, né? O ECA também mudou agora o prazo, que antes eles eram apenas em dias úteis, ele agora é contado prazo corrido, ou seja, se ele começar numa segunda-feira, emenda com sábado, domingo, feriado, conta tudo. O Ministério Público, que tinha o prazo em dobro, agora não tem mais o prazo em dobro. A Fazenda Pública, que tinha prazo em dobro, também agora não tem mais esse privilégio. Isso também foi uma das medidas para dar celeridade ao processo de adoção. Na prática, o senhor, como um juiz experiente, dentro desse tema do direito, isso vai mesmo acelerar? O senhor confia? Tudo depende de cada unidade judiciária. Porque eu vou falar então pela minha primeira vara da infância e juventude, da qual eu sou titular. Aqui nós temos profissionais capacitados na atividade meio, que são psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, né? Temos um cartório bastante organizado com analistas, técnicos judiciários, onde todo mundo, na verdade, veste a camisa e os processos andam com celeridade. Eu não posso dizer que isso vai acontecer pelo Brasil afora, porque às vezes muitos tribunais têm carência de servidores, têm carência de pessoal para essa atividade meio, né, que são as equipes multidisciplinares ou a equipe interprofissional. Então, às vezes vai ter algum entrave no que diz respeito ao material humano. Nesse período natalino, começa a aflorar mais esse sentimento de maternidade, de paternidade? Os casais procuram mais adotar crianças nesse período? Não, quem quer adotar já está na fila, né? Todo dia nós recebemos... Não aumenta essa procura, não? Não exatamente num determinado mês, né? Todos os meses a gente recebe pessoas que vão lá se habilitar, né, para entrar na fila da adoção. Esse número, inclusive, tem até aumentado. A nossa equipe tem tido um trabalho, assim, considerável, porque o número de pretendentes vem aumentando dia a dia. Mas não especificamente num determinado mês. Isso é uma procura perene, constante. Ok, doutor Adailton, queria agradecer sua presença aqui, pelas explicações também, pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para qualquer outro esclarecimento. Ok, muito obrigado.